Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Eu sou o Kevin e nós falaremos mais um tópico sobre aquilo que já estávamos falando. Nós abordaremos a igreja, o que é, por quem são formada e qual a sua importância no contexto da Bíblia, ok? Vamos ao vídeo. Primeiro ponto, a noiva de Cristo. No contexto do Antigo Testamento, nós sabemos que o Criador, ele considerava o seu povo como a sua noiva, como a sua amada, como sua mulher. Como verificamos em Jeremias 2:2 que diz: Vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Isso também é visível em Isaías 62:5, parte B, o qual fala: Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Não somente esses versículos, mas também Isaías 54:5, parte A, que diz: Porque o teu Criador é teu marido. Logo, ele já o considerava o seu povo como sendo a sua esposa. Isso também está repleto em outros versículos de Isaías e Jeremias. Você pode verificar ao lê-los, por exemplo. Já no contexto do Novo Testamento, nós vemos em 2 Coríntios 11, capítulo 2, que diz: Que zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgens pura a um só esposo, que é Cristo. Deus os considera como sendo virgens puras a Cristo. Logo, todos nós formamos uma única esposa, ou seja, a igreja. Em Apocalipse 19, versículos 7 a 8, também diz: Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado de vestir-se de linho finíssimo. Aqui fala esposa no singular, mostrando que essa esposa é corporativa, até porque, continuando, diz: Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui fala no plural, ou seja, os santos, e antes singular. Portanto, essa esposa é corporativa, coletiva, composta por todos os santos. Continuando, Efésios capítulo 5, 25 a 27 também diz isso. Aqui faz um paralelo entre o marido e a mulher, e Cristo e a igreja. Então você pode verificar claramente que Cristo é comparado ao marido, enquanto que a mulher à igreja. Vejamos: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vemos esse paralelo entre Cristo e a igreja, a mulher e o seu marido. Também no versículo 31 a 32 diz: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Essa parte está registrada lá em Gênesis no capítulo 2, mas nós verificamos aqui em Efésios no versículo 32 a parte final que diz: Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Isso também é verdade em Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13, os quais falam que nós somos virgens que estão esperando as bodas, estão esperando o momento em que nós nos casaremos com o Senhor. Essas são as bodas do Cordeiro. Isso também é verdade em Mateus 22, do versículo 1 a 14, que fala, ainda no versículo 2, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Isso é verdade também em Lucas 14, versículo 16 a 24, os quais dizem, principalmente o versículo 16, que diz: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Aqui vemos uma ceia. Enquanto vemos em Mateus 22 as bodas do Cordeiro, aqui também vemos uma ceia. E Apocalipse 19, versículo 9, une esses versículos dizendo: Então me falou o anjo, escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. E também, com respeito à eternidade, nós vemos em Apocalipse 22, versículo 17, parte A, que temos uma figura muito importante, na verdade duas figuras muito importantes, os quais são o Espírito e a noiva. Aqui diz: O Espírito e a noiva dizem: Vem.
2. O corpo de Cristo. Efésios 1, 22 a 23 diz: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aqui mostra claramente que a igreja é o corpo de Cristo. Isso também é verdade em Colossenses 1,18, que fala: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Em Mateus 16,18 fala: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Pedro é Petros, né? Pedra, enquanto que pedra aqui é Petra, rocha. E essa rocha é Cristo. Em Efésios 4, versículo 8 a 12, nós temos os seguintes versículos: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Cristo concedeu dons às pessoas, aqueles que creram, né? E essas pessoas são funcionais da igreja. Continuando o versículo diz: Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esses homens são aqueles que creram no Senhor e possuem dons para servir na igreja como realmente membros funcionais. Continuando, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Aqui no grego, esse desempenho do seu serviço, na realidade, é a obra do seu ministério, que na verdade é esse o objetivo do Senhor, é edificar o seu corpo, edificar a igreja. Em Efésios 5, versículo 29, parte B e versículo 30, diz: Antes, alimenta-e dela, cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Romanos 12, versículo 3 a 5 diz: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada pessoa recebeu uma parte dessa fé que Deus repartiu. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Cristo, né, segundo a sua graça, nos concedeu dons, e esses dons são para que funcionemos corretamente na igreja, a qual é o corpo de Cristo. Já em 1 Coríntios 12, versículo 12 a 27, temos a parte que realmente mostra a respeito dos membros e suas funções, e que não temos as mesmas funções, portanto, temos que funcionar de forma harmoniosa. Versículo 12 diz: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, tendo Cristo um único corpo, uma única só igreja. Uma igreja, portanto, universal. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e assim por diante. Continuando, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo de Cristo não é constituído por um único membro, e sim por muitos. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo, ou seja, há uma só igreja. Ora, vós sois o corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Vimos primeiramente que a igreja é a noiva de Cristo e também que a igreja é o corpo de Cristo. Se você conseguiu compreender claramente esses pontos, eu espero que você possa comentar também e curtir, porque é muito importante para que essa palavra possa ser propagada a todas as pessoas que não receberam. E se você quiser também ajudar o canal, lembre-se de compartilhar nas redes sociais. Então, pessoal, deixa o like, compartilha, comenta. E é isso, chegamos ao fim. Fique com Deus e Jesus é o Senhor.